para a gente poder pensar melhor a pornografia, né? Primeiro, eu vou trazer uma história de 5.000 anos para trás, porque geralmente o que a gente sabe é pela escrita, de 5.000 anos para cá. Mas depois que a arqueologia se desenvolveu bastante, hoje a gente já tem acesso a uma história que não foi escrita, né? Mas é uma história que as descobertas arqueológicas nos contam. Por exemplo, antes de 5.000 anos para cá, quer dizer, 10.000 anos, 15.000 anos, 20.000 anos, o que se tem notícia é que havia uma sociedade de parceria entre homens e mulheres, não havia dominação do homem, como começou depois que o patriarcado se instalou há 5.000 anos. Ninguém sabia que havia uma vinculação entre o sexo e a procriação. Isso é muito interessante, porque os homens iam para a caça, quando voltava, a mulher estava grávida ou tinha um bebê ali, e eles achavam, todos, homens e mulheres, acreditavam que aquela criança tinha sido colocada no ventre da mãe por um sopro que vinha das grutas, dos mares, dos rios. Então, a mulher era representante da deusa na Terra, porque vocês imaginam, há milhares de anos, sair leite de uma mulher, sair um ser humano de dentro de uma mulher. Isso, para quem eles não sabiam absolutamente nada, né? Então, era considerado uma divindade, a representante da deusa. Esse período todo, anterior a 5.000 anos, não houve um deus masculino, só existiam deusas, né? Bom, resolveram domesticar os animais. E, ao domesticar os animais, perceberam que a ovelha desgarrada não tinha filhote. Então, caiu a ficha no homem, disse assim, peraí, então o macho tem a ver com a procriação? A partir daí, a história começou a mudar, porque os homens passaram a acreditar que a procriação era só devida a eles, que a mulher era apenas um barco, um receptáculo para levar a criança no seu ventre até o nascimento. Bom, nesse período, não existia ideia de casal, tá? Como ninguém sabia que participava da procriação, todos viviam em comunidade, grupos, todos os homens se relacionavam com todas as mulheres e vice-versa, e só existia linhagem materna, só se sabia quem era a mãe, porque não se sabia que o pai tinha alguma coisa a ver. Então, quando descobriram que o pai tinha a ver com a procriação, coincidiu com o surgimento da propriedade privada, meu rebanho, minha terra. A partir daí, a mulher foi aprisionada, porque o homem queria ter certeza da paternidade para não correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Bom, a história veio vendo assim, esse sistema que se instalou foi o sistema patriarcal, que é um sistema de dominação, que começou com a dominação das mulheres, estendeu a outras esferas de dominação, dominação de outros povos, de outros homens, dominação da natureza, dominação de tudo. É um sistema de dominação que está entre nós há 5.000 anos. Ele se sustentou nesses 5.000 anos em cima do controle da fecundidade da mulher. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem desejasse. Então, as mulheres passavam a vida parindo, amamentando, parindo. E como precisavam de mão de obra, da futura mão de obra, para ajudar o homem no trabalho, na lavoura e tal, as mulheres eram compradas, vendidas, trocadas. Quer dizer, eu fiz um livro chamado Livro do Amor, que eu resolvi descobrir a história do amor, e fiquei 5 anos pesquisando, são 2 volumes, eu comecei na pré-história, Grécia, Roma, Idade Média, Renascença, para a gente entender um pouquinho a história. É isso que eu quero trazer, assim, uma síntese, para a gente chegar na pornografia, né? Então, esse sistema patriarcal, ele começou
3000 e pouco antes de Cristo, e ficou totalmente instalado na Grécia clássica, na Grécia antiga. O patriarcado ali estava totalmente instalado, e o patriarcado principalmente dividiu a humanidade em duas partes, e determinou que as mulheres são inferiores aos homens. Então, isso foi muito claro, e criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia. O homem não brocha, o homem ganha dinheiro, o homem tem que ganhar todas as mulheres. Criou esse ideal que os homens passaram a perseguir desde então. Bom, a gente vem vindo, chega na Grécia, há 2.500 anos, que era uma sociedade extremamente patriarcal. Existia um lugar chamado gineceu, onde as mulheres ficavam recolhidas, né? E tinham pouco contato. O cidadão grego, só para vocês terem uma ideia, o cidadão grego, ele tinha uma esposa, que era uma filha de um cidadão grego, que lhe dar filhos cidadãos gregos. Ele tinha uma concubina, que cuidava do seu dia a dia. Ele tinha uma cortesã, que era uma prostituta de luxo, que cantava, dançava, declamava versos. E ele tinha os efebos, que eram os rapazes. As mulheres eram tão desvalorizadas na Grécia clássica que eles acreditavam que o homem estava perto da perfeição. Então, o amor era dirigido ao homem. Surgiu a efebia. Os efebos eram jovens, 12, 13, 14 anos, que tinham um tutor que ia fazê-lo ficar versado em Homero, ia ensiná-lo esportes, ia amá-lo também. Quando começava a ter barba, o jovem se afastava, ia até a casa dele, a mulher dele, tudo. Essa questão da homossexualidade na Grécia era totalmente aceita e valorizada. Inclusive, surgiu o batalhão sagrado de Tebas, uma tropa de elite, né, formada exclusivamente de casais homossexuais. Bom, da Grécia a gente vai para Roma, e tem uma coisa muito interessante em Roma há 2000 anos. Os romanos desenvolveram a ideia do homem prudente. O homem prudente era aquele que tomava cuidado para não se apaixonar, para evitar o sofrimento, para ficar livre disso. Então, tem textos em que, na época, até o poeta, filósofo Lucrécio escrevia que quando você estivesse encantado por uma mulher, você tinha que pensar que essa mulher sangra, essa mulher fede, essa mulher sua, essa mulher tem seios balançantes. Isso para as pessoas se afastarem das mulheres. O cristianismo chegou, se instalou, né? E desenvolveu assim, uma fixação a respeito da virgindade, da maldade da mulher. As mulheres, no início do cristianismo, eram consideradas perigosas, más, diziam que tinham que ficar de olho nelas, porque se elas ficassem sozinhas seria um perigo, que elas eram insaciáveis e tudo mais, né? Isso no início do cristianismo. E elas eram vistas como fracas, débeis, lerdas de raciocínio, nada confiáveis. A igreja, no início, criou uma ideia de danação eterna, ou seja, a ideia é que qualquer pessoa que tivesse um pensamento sexual, um desejo sexual, sofreria danação eterna. Então, entre o século III, nem me perguntem direito o que é danação eterna, que eu imagino que deve ser o horror dos horrores na cabeça deles, eu não tenho a menor ideia. Então, entre o século III e o século V, se desenvolveu um fenômeno chamado fuga para o deserto. Milhares de homens e mulheres foram para o deserto do Egito massacrar o corpo para se livrar da danação eterna, que veio acompanhando a nossa história. A danação eterna era uma coisa que qualquer pensamento, desejo sexual poderia causar. Então, no deserto, eles massacravam o corpo mesmo. Não era só dar umas chicotadinhas, não. Tem relato de um homem que botou uma serpente para morder o seu pênis. Outro que ficou 40 dias
amarrado numa corda, pegando chuva, sol, sem comer, sem beber. Quer dizer, quanto maior o sofrimento, eles acreditavam que você estaria mais próximo de Deus. Quer dizer, então, você não teria danação eterna. Vocês sabem que na Idade Média, no final da Idade Média, o Bertrand Russell, o filósofo inglês, ele conta num dos livros dele que o corpo, ninguém podia cuidar do corpo, porque você só podia cuidar de Deus, pensar em Deus. E ele relata casos de freiras que ficaram mais de 50 anos sem tomar banho. Porque quanto menos você cuidasse do corpo, mais próximo você estaria de Deus. Então, a sujeira imperava entre as pessoas e os piolhos eram chamados de pérolas de Deus, né? Bom, é porque, na verdade, né, as pessoas, nessa época, nesse início do cristianismo, né, eles consideravam mérito espiritual, né, você renunciar aos prazeres da carne. Né? São Paulo dizia, Paulo, do século I, que se tornou São Paulo, ele dizia assim, ele tinha uma frase que ficou muito famosa, né? Sempre o celibato era considerado melhor que o casamento. E ele dizia assim, que tinham pessoas que não aguentavam ficar sem sexo. Então, ele dizia, melhor casar do que se abrasar. Essa era uma frase dele, que ficou muito famosa. Vamos chegar no século XII, e até o século XII, o amor não podia ser recíproco, só podia ser a Deus. E no século XII isso mudou, porque surgiu o amor cortês, o amor na corte. Então, os filhos, na época do feudalismo, do século XII, os filhos da nobreza, só o mais velho podia casar, para não dividir a herança, né? Não dividir os bens da família. Então, ficava aquele bando de jovens cheios de energia, com aquelas suas armaduras, né? Então, surgiu o amor cortês, que era o amor desse jovem pela esposa de um nobre. Então, era um amor inacessível, era distante, a distância só, né? Um amor impossível, que deu origem ao amor romântico. A primeira história foi Tristão e Isolda, depois teve Abelarda e Heloísa, depois teve mais tarde um pouco Romeu e Julieta. O amor romântico é aquele amor calcado na idealização. Você idealiza a pessoa amada, atribui a ela uma série de características de personalidade que ela não possui, né? E povoa as mentalidades até hoje, né? O amor romântico prega que os dois vão se transformar num só, que nada mais interessa, o amado tem que estar presente em tudo, que quem ama vai ter todas as suas necessidades satisfeitas, que quem ama jamais se interessa por outra pessoa. E isso são coisas que geram muito sofrimento, mas a gente vai voltar a falar disso. Bom, e ficou um amor inacessível, sempre à margem do casamento, era proibido o amor entrar no casamento, as pessoas casavam pelas escolhas da família, né? Isso foi até o século XIX. No século XIX, passou a ser uma possibilidade o amor entrar, mas a maioria não entrava. Passou a entrar mesmo a partir de 1940, do século XX, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, quando todo mundo quis casar por amor, passou a querer casar por amor. Voltando ao final da Idade Média, as mulheres sempre foram muito oprimidas, as mulheres eram espancadas, violentadas. No final da Idade Média, o estupro coletivo em Paris, Londres, era visto como totalmente natural. Os jovens se reuniam em bando e saíam estuprando as moças, aquilo era uma coisa muito natural. O marido podia espancar a esposa, e havia uma lei assim, desde que não lhe quebre os ossos, está tudo certo. Eu acho muito importante a gente entender essa opressão da mulher. Se alguém me perguntar, nesses 5 anos que eu fiquei pesquisando para escrever o livro do amor, que 2 observações eu faço. Primeiro, a opressão da mulher, que é um espanto, é uma coisa absurda. E nos últimos 5.000 anos. E a repressão da sexualidade
nos últimos 2.000 anos. Bom, então os maridos podiam espancar as esposas para lembrá-la da autoridade dele, ou então, porque queria puni-lo por alguma coisa, tinha até o tamanho da vara, que podia ter a grossura e o tamanho que o marido podia espancar a mulher. Muito bem. A gente chega na Renascença, no século XVI, e aconteceu uma coisa horrível com as mulheres. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente começa a entender essa história, a gente percebe, né, como que a pornografia se desenvolveu em relação à mulher, né? No século XVI, foi a pior época da caça às bruxas. Antes, os feiticeiros eram considerados homens que eram responsáveis pelas tormentas, pela morte do gado, pelas colheitas fracassadas. No século XVI, tudo se voltou contra a mulher, as feiticeiras. Então, houve a caça às bruxas. Centenas de milhares de mulheres morreram queimadas vivas na fogueira. Qual era a acusação? Fizeram sexo com o diabo. E a coisa era tão louca que bastava a mulher ter uma mancha para ser prova de que ela era feiticeira. Então, ela era torturada, morta na fogueira. Ou então alguém resolvesse contar para as autoridades: sonhei que a minha vizinha é uma feiticeira. Pronto. A vizinha era interrogada, torturada, confessava que voava na vassoura, não adiantava nada. Muito bem. A gente chega no século XVIII, que é porque o amor, gente, é uma construção social. Isso é muito importante a gente saber, né? A gente pensa que todo amor que amor romântico é a única forma de amar, é uma das formas que foi inventada de amar, né? O amor é uma construção social e cada época se apresenta de uma forma. No iluminismo, século XVIII, o século dos filósofos, né? Aconteceram coisas interessantes. A ideia da nação eterna diminuiu, acabou. Ninguém mais, a partir do século XVIII, não se acreditava mais em da nação eterna. Aquela censura passou a ficar dentro da pessoa, incorporada na pessoa. Por isso é que no século XIX surge a psicanálise. Bom, então, essa repressão da sexualidade é interiorizada, né? O sentimento de culpa passa a ser dentro da pessoa. Né? E tem uma coisa muito interessante, né? No século XVIII, no amor, as pessoas tinham que esconder as emoções. O amor se tornou ridículo, ninguém podia ser escravo das emoções. Mas, de 1700 a 1960, esse período, foi um período que os historiadores chamam de vício e virtude. Então, o século XVIII, né, o século das luzes, foi o século libertino, um século leviano, pornográfico, né, que contrasta com os séculos anteriores de muita repressão sexual, né, um rigor moral muito grande e tal. Então, tem uma coisa muito interessante, né? Eu vou ler, porque no século XVII, 1650, surgiu uma onda pornográfica. Então, que foi desaguar e continua muito forte no século XVIII. Mas, meados do século XVII, surgiu. Eu fiz aqui umas anotações para vocês. Então, é o seguinte, a onda pornográfica. O século XVIII marca o surgimento do termo pornografia, cunhado pelo escritor francês Restif de la Bretonne. Pornographie, literalmente escritura prostituída. Em outras palavras, o texto que vende o prazer, assim como as meretrizes. O enfraquecimento do conceito de pecado, porque aí aquela força toda da religião começou a perder, né? A perder espaço, né? Então, o enfraquecimento do conceito de pecado, também ligado aos fenômenos urbanos, científicos, né? Que o século XVIII foi uma época de pensamento, mas esses tiveram uns fenômenos de papel muito importante, né? A pornografia do século XVIII, ela pode ser definida como a apresentação escrita ou visual
de todo comportamento sexual que viola deliberadamente os tabus morais e sociais aceitos. Então, a pornografia, que teve essa grande onda no século XVII e no século XVIII continuou mais forte ainda, ela foi uma resposta à repressão sexual, a toda a moralidade exigida, né? Então, tem uma história assim, interessante, que no Museu de Nápoles chegou a criar uma sala especial para alojar objetos e pinturas eróticas que foram descobertos nas escavações de Pompeia, né? Era o Gabinetto de Oggetti Osceni, Gabinete de Objetos Obscenos, e ali estava guardada a pornografia, né? Muito bem. Então, a literatura pornográfica surge também, né, por conta dessa censura religiosa, moral, então a repressão sexual foi aumentando e vai surgir a literatura pornográfica, né? Bom, agora, ninguém podia imaginar, né, que essas palavras tidas como pornográficas, esses escritos, esses objetos, dariam na grande indústria que deu depois, né? Depois, então, da internet, essa é uma indústria que fatura milhões de dólares. Eu acho que na indústria pornográfica as pessoas não imaginavam na época, né? Então, essas obras pornográficas apareceram primeiro assim, bum, de sopetão, no século XVII, meados do século XVII, 1650 principalmente. E teve uma coisa muito interessante na Revolução Francesa, né? Bem interessante, que foi em 1789. A pornografia auxiliou na derrota do antigo regime. Porque quem era Maria Antonieta, né? Na intimidade, a mulher do rei, quem era, né? Então, panfletos mostravam ela sexualmente depravada, entregues aos prazeres da carne. Então, começaram a distribuir panfletos da rainha, né? Então, essa hipótese lançava dúvida sobre a descendência da nobreza e a legitimidade do trono começou a ficar abalada. Se a rainha se entregava a qualquer um, quem poderia afirmar que os filhos eram do rei? Então, vocês veem que coisa curiosa, né? Quer dizer, o sexo revolucionário, né? Bom, então, quer dizer, toda essa onda pornográfica contra a igreja, contra o Estado, contra aquela moral, é uma recusa de aceitar a sexualidade muito controlada, né? Então, o século XVIII se torna o século da pornografia e do erotismo, né? Agora, essa coisa do vício, da virtude, começaram assim, a virtude nunca conseguia ganhar, né? Claro que a virtude e o vício ganhava, a pornografia, que eles chamam de vício e virtude, né? Ganhava sempre, né? Ela nunca consegue, a virtude nunca conseguia triunfar sobre o vício, mas surgiu uma ideia de moderação, de um certo autocontrole, né? Então, olha só, a pornografia do século XVIII se utiliza de diversos suportes para difundir suas mensagens, particularmente a poesia, a piada, a prosa, a imagem. Ela pode também se alojar, assim, subliminarmente, né, no canto de um quadro, mostrar-se disfarçada para enganar a vigilância dos censores. É o que se costuma chamar de espírito do século XVIII. Leviano, libertino, escondendo a malícia sob as falsas aparências da polidez. Porque o século XVIII foi o século do galanteio, né? Da polidez, da devoção e da obediência. No século XVIII, foi a época dos libertinos, né? Marquês de Sade, né? O mito de Dom Juan voltou à tona, né?
Casanova, eram do século XVIII, né? Então, libertinos e puritanos, eles coexistiam, né? E a mesma coisa aconteceu no século seguinte, no século XIX, na época vitoriana, né? Então, a pornografia passou cada vez mais atacada no século XIX, que foi um século de muita repressão da sexualidade, né? A rainha Vitória, da Inglaterra, ficou viúva em 1861. Dizem que ela adorava sexo com o marido, mas ficou viúva e resolveu ser contra o sexo. Ela dizia que a mulher honesta jamais teria pensamentos sexuais, e ela conseguiu passar para o Ocidente toda essa moral sexual, se expandiu no século XIX, né? Bom, vamos falar do século XIX, na era vitoriana, mas no século XVIII, o que aconteceu foi o seguinte: como a religião, a igreja, foi perdendo a força, a medicina passou a ocupar o lugar da igreja. E a medicina passou a determinar o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é, e escolheu duas coisas para colocar todas as suas baterias contra: a homossexualidade e a masturbação, porque não se aceitava nada que não pudesse levar à procriação. Então, a masturbação é uma coisa assim incrível, né? Porque eu vou até ler um textinho de um médico da época. Nessa guerra contra o prazer, o suíço Tissot, é o nome dele, lança em 1760 a condenação científica da masturbação no seu tratado Dissertação sobre as doenças produzidas pela masturbação. Aí ele diz assim: que me permitam aqui uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz. Aqueles que matam com um tiro de pistola, que se deixam afogar ou que se enforcam, são mais suicidas que esses homens masturbadores? Indagava ele, né, esse autor Tissot. A partir daí foi desenvolvida uma absurda literatura médica com uma extravagância nunca igualada. No século das luzes, as sociedades europeias também tornam ilegal, proíbem a prática da homossexualidade. Em questão da masturbação, tem coisas inacreditáveis que no século XIX desenvolveram. Vou dar só um exemplo. Eles desenvolveram uma coisa que era o seguinte: o jovem, no quarto dele, antes de dormir, o pai prendia no pênis dele uma linha presa num sininho na porta do quarto dos pais. A menor ereção, o sino blém, 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 os pais sabiam que ele tinha tido ereção e isso era inadmissível, né? Muito bem. O século XIX foi de uma repressão, como eu falei, uma repressão terrível, que foi a era vitoriana, por causa da Rainha Vitória. Só para ilustrar um pouquinho, as mulheres, quando iam ao médico, elas não podiam mostrar no corpo onde era a dor. Tinha uma bonequinha no médico onde elas apontavam a dor. A mulher, quando tomava banho, a moça daquelas tinas, né, de água, existia um produto para turvar a água, porque ela não podia olhar seu corpo nu. Gente, o corpo foi visto esse tempo todo como uma coisa muito ruim, uma coisa oposta ao amor a Deus. O corpo tinha que ser negado, porque estaria ligado aos prazeres da carne. E olha, nós estamos no século XXI, e a coisa de 2, 3 ou 4 anos, eu li uma notícia, e até falei no meu programa que eu tinha na Globo News, de uma escola em Rondônia, que 150 pais se uniram, fizeram um abaixo-assinado, porque no livro de ciências dos alunos da 8ª série havia o corpo nu de um homem e de mulher explicando as partes do corpo. Eles consideraram isso uma indecência. E eu também coloquei até num dos livros o caso de uma moça que teve neném no hospital, e a criança tinha problemas, tinha que ser amamentada, nasceu com algum problema,
E ela não podia amamentar determinadas horas que as outras visitas iam, os pais iam ver os seus. Então, ela era impedida de amamentar porque não podia aparecer um pouquinho do seu seio amamentando a criança. Então, vocês veem que isso não é simples, né? Então, a Rainha Vitória dizia: a força do desejo sexual é desconhecido da mulher honesta. Então, no século XIX, a mulher era o anjo da casa, era imobilizada por espartilhos, ela tinha que usar espartilhos, aquelas saias imensas, e a cintura tinha que ter 40 centímetros. Algumas morreram por causa do espartilho que perfurava o fígado. E a mulher era vista como dependente, frágil, né? A mulher no lar, recolhida ao lar, né? Ela era incentivada à languidez, e tinha manuais para as mulheres aprenderem a desmaiar, gente. Vocês sabem o que é isso? Ela tinha que desmaiar com muita classe, né? No final do século XIX, surgiu a bicicleta, que era um símbolo, claro, que foi um escândalo quando surgiu, poderia estar tocando ali no corpo da mulher, era um símbolo da liberação da mulher. Bom, a gente chega ao século XX, e no século XX aconteceu uma coisa muito interessante, porque no século XIX, como é que um homem conhecia uma mulher? O homem conhecia uma mulher, a mulher jovem, a jovem conheceu na igreja, então um olhava para o outro, se a mulher olhasse para o rapaz, ele ia pedir permissão para visitá-la em casa, ficava a família toda em volta, tomando conta e tudo. No início do século XX, surgiu o telefone e automóvel, e isso mudou completamente os encontros, surgiu o encontro marcado. Nunca tinha existido encontro marcado, gente. Então, o automóvel e o telefone foram fundamentais na mudança das relações amorosas por causa do encontro marcado. Agora, quando surgiu o telefone, no início do século XX, foi um escândalo. Olha, os moralistas preconceituosos, que estão sempre de plantão, falavam que o telefone era uma indecência, uma imoralidade. Imagina, eles diziam, imagina a moça recostada e a voz do homem entrando pelo ouvido, olha que indecência. Bom, a gente chega aos anos 40, né? 45, fim da Segunda Guerra Mundial. Aí aconteceu uma coisa muito nova, né? Porque os jovens americanos, teenager, pela primeira vez começaram a questionar os valores dos pais, os valores da sociedade. Na Segunda Guerra Mundial, houve o bombardeio de Nagasaki e Hiroshima, bomba atômica, e toda a Guerra Fria, que ficou logo depois da Segunda Guerra, entre União Soviética e Estados Unidos. Então, os jovens se sentiam acuados, né, com aquela bomba atômica podendo explodir na cabeça a qualquer momento, e começaram a questionar. Aí começou a mudança, que nunca tinha havido. Porque tem gente que fala de choque de gerações, parece que é uma coisa, né, muito... toda geração teve. Não, foi aí que começou. O século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, começaram a questionar os movimentos, começaram a questionar as crenças, os valores da sociedade. Nos anos 50, surgiu a geração Beat, os beatniks, que eram os escritores que rodavam os Estados Unidos, bebendo, se drogando, mas questionando os valores. Logo depois, nos anos 1950, surgiu uma coisa que quebrou tudo, rock and roll. O Elvis Presley, nessa época, todo mundo era super duro, cabelo engomado, as mulheres com touca holandesa, cheias de laque. Quando o Elvis Presley começou a rebolar, gente, foi um escândalo. Os jornais diziam indecência, imoralidade, porque todo mundo era duro, ele soltou os quadris. Então, atacavam, que era um horror, e a televisão foi proibida de focalizá-lo da cintura para baixo, porque ele rebolava, isso não podia, né, gente? Isso era uma... Bom, agora, uma coisa faltava chegar no mercado
para mudar mesmo a mentalidade. O que era? A pílula anticoncepcional. Eu considero que a pílula anticoncepcional foi um marco na história da humanidade. Em milhões de anos do planeta Terra, pela primeira vez, as mulheres passaram a decidir se querem ter filhos, com quem quer, com quantos filhos quer, quando querem. Isso, gente, foi muito importante, porque as mulheres tinham 17 filhos, 20 filhos. O sistema patriarcal se sustentou 5 mil anos em cima do controle da fecundidade. A mulher tinha 20 filhos, 17 filhos. Bom, então aí, a partir da pílula, as mudanças continuaram, surgindo os movimentos de contracultura, movimento feminista, movimento gay, movimento hippie, toda a revolução sexual. Tem uma curiosidade muito interessante, que o movimento gay só pôde surgir por causa da pílula. Por quê? Porque a pílula dissociou o sexo da procriação e aliou o sexo ao prazer. Então, os heterossexuais passaram a poder ter sexo só pelo prazer, não mais pensando em procriação. Então, os gays, que sempre tiveram sexo pelo prazer, foi muito bom para eles, porque a prática heterossexual ficou semelhante à prática homossexual, sexo pelo prazer. Então, é muito interessante isso, né, que a pílula facilitou também o surgimento do movimento gay, né? Então, esses movimentos de contracultura começaram a questionar, o movimento feminista foi fundamental. Tem gente que diz que não é feminista, ou ataca nas redes sociais as feministas. Eu digo o seguinte, eu não entendo alguém não ser feminista. Eu só vejo duas possibilidades para alguém não ser feminista. Ou desconhece a história, não sabe o que a mulher sofreu, o que a mulher penou nesses 5 mil anos, ou então está nem aí, está pouco se importando, né? Bom, vamos falar um pouquinho. E a gente entrou, a partir dessa época, década de 1960, a gente entrou num processo de uma profunda mudança das mentalidades. Mentalidade é a forma que um determinado grupo social, num determinado momento, pensa, vive, se comporta, anseia. Então, vocês sabem que nos anos 1950, 1960, as mulheres, os homens, casais não podiam separar. A mentalidade da época é que casamento tinha que ser a vida toda, até que a morte nos separe. Então, é uma coisa que mudou a mentalidade, né? As moças todas tinham que casar virgens. Nossa, a moça que não fosse virgem, eu conheci uma até que fez plástica de ímã naquela época, porque o noivo não podia descobrir que ela não era virgem. Então, a gente ainda está nesse processo. Vamos ver o seguinte, existe diferença entre erotismo e pornografia? Tem gente que diz que existe, né? Tem gente que diz... eu fiz essa pergunta para várias pessoas, eu tinha um site. Olha, eu acho que se existe diferença, os limites são muito tênues, né? Então, tem gente que fala, pornografia é quando não tem sutileza, e o outro diz, erotismo. Olha, eu sinceramente não sei. Eu não acredito muito nisso. Tem um autor que ele diz assim, a pornografia é o erotismo dos outros, como se você dissesse, o que o outro faz é pornográfico, o que eu faço é erotismo, porque as pessoas consideram o erotismo mais sutil, né? Mais elegante. Bom, e pela história, a gente vê como essa questão da pornografia, essa questão do erotismo é muito confuso, né? Depois do cristianismo, o nu das obras de arte, né? Das esculturas, das estátuas, começaram a causar constrangimento. Então, antes de ser exibido ao público, né,
as estátuas tinham os órgãos genitais tapados, tinha um martelinho especial que se quebrava os órgãos genitais também, né? O pênis quebradinho, né? E o Davi do Michelangelo, antes de ser exibido em Florença, em 1504, ele recebeu uma folha de figueira tapando o pênis, os órgãos genitais do Davi do Michelangelo, que só foi tirada em 1912. Ele ficou tapado de 1504 a 1512. Então, uma vez eu tinha um site, um tempo atrás, e eu perguntei assim, eu lancei a questão, qual é a diferença entre erotismo e pornografia? Aí vieram, assim, várias respostas, né? Se a gente juntar todas as respostas, né, a maior parte, você selecionei o seguinte, o que diziam do erotismo? Erotismo é mais natural, puro, sutil, espontâneo, sugestivo, deixa espaço para fantasias, mexe com a nossa sensibilidade. Pornografia é artificial, mexe, entrega tudo pronto, não deixa espaço para a imaginação, é o sexo público e explícito, baixaria, comercialização, banalização do sexo, falta de classe, aberração. Para você ver como se divide as pessoas, na cabeça das pessoas, o erotismo, a pornografia, eles são vistos dessa forma, né? Então, eu acho que isso pode mudar. O importante é que a pornografia sempre usou a mulher por conta dessa mentalidade patriarcal, essa mentalidade de dominação. Se os homens espancavam as mulheres, estupravam as mulheres, achavam tudo natural, as mulheres eram consideradas ignorantes, diziam que as mulheres tinham um cérebro úmido, que não podia pensar, não podia raciocinar. Então, claro que a pornografia, durante muito tempo, foi exploração do corpo da mulher mesmo, né? E era uma coisa assim de usar a mulher, quer dizer, eu acho que tem muitas críticas das feministas antigas sobre isso, e foi assim, mas está mudando. Hoje já existem muitas diretoras de cinema que fazem filmes que você pode chamar de pornográfico ou erótico, mas sensíveis, que tenham uma história, que não seja uma coisa só sem... Porque eu não sei nem como que uma pornografia daquelas que usavam mulher podia excitar os homens, né? Então, o sexo começou, veio para o cinema, né, no século XX, entrou no cinema. Eu queria falar de um filme que foi o único filme pornográfico que foi distribuído nos cinemas. Ele foi de 1972, se eu não me engano. Então, o filme é o Deep Throat, Garganta Profunda. Então, esse filme foi o primeiro, o único filme pornográfico distribuído para o grande público. Ele narra a dificuldade da protagonista em ter orgasmo, porque no filme ela descobre que o clitóris dela estava na garganta. Então, ela só tinha orgasmo fazendo sexo oral no homem, porque tocava no clitóris, né? Então, só assim que ela tinha prazer. Então, olha só. O que é esse filme Deep Throat? Garganta Profunda. Ele mostra 7 felações, sexo oral no homem, 4 cunilínguas, sexo oral na mulher, uma orgia coreografada em que homens ejaculam em câmera lenta. E a atriz do filme, Linda Lovelace, se tornou celebridade logo. Então, Deep Throat foi a contribuição da cultura pop para mudar a maneira de encarar o sexo nos Estados Unidos, disse Michael Perkins, autor de um livro baseado no filme. Foram vendidos em 2 semanas 1 milhão de exemplares. Muitos filmes do tipo foram perseguidos, né? Que não podia, esse foi o único filme que entrou em circuito normal. Mas a maior parte se livrou com recurso na justiça. Deep Throat teve de se defender diante da Corte de Nova York. Uma psicóloga americana chamada Marilyn Fitian,
ela foi testemunha de defesa do filme. E ela afirmou que Deep Throat era um filme educativo e de reabilitação social. E o Dr. John Money, que é um sexólogo conhecidíssimo americano, ele era professor da Universidade Johns Hopkins, ele concluiu que haveria menos divórcios se as pessoas assistissem a filmes como este. Deep Throat, para ele, anulou a crença vitoriana, segundo a qual o que se passa da cintura para cima é amor, e o que se passa da cintura para baixo é abominável. Após analisar 1000 páginas de testemunhos, o juiz Joel Tyler considerou que o filme é, aspas, uma festa imunda, sórdida. É uma garganta que merece ser cortada. O julgamento deu publicidade extra ao filme. Muito bem. Então, nós estamos no meio de um processo de mudança de mentalidade. Temos um longo caminho pela frente. A gente sabe que a mentalidade patriarcal começa a desmoronar, mas ainda está aí. Os feminicídios mostram isso. A agressão às mulheres continua. Então, acredito que muitos homens já estão se libertando, se desconstruindo dessa masculinidade tóxica, e eu acredito que homens e mulheres têm que se aliar para romper com a mentalidade patriarcal. Porque a mentalidade patriarcal não oprime somente as mulheres, oprime aos homens também, gente. Claro que durante esses 5.000 anos, os homens nem percebiam isso, as mulheres eram oprimidíssimas, era uma coisa, elas aceitavam ser espancadas, ele é meu marido, ele tem esse direito, enfim. Agora, depois do movimento feminista, começou a mudar. Num primeiro momento, os homens cruzaram os braços, achando engraçado as mulheres questionarem, mas depois eles se deram conta que eles também têm que se libertar. Porque corresponder ao ideal masculino de uma sociedade patriarcal não é fácil. Ano passado, eu atendi um rapaz de 26 anos que chegou no meu consultório, super moderno, com uma fita na cabeça, camiseta regata, bermuda, sandália, sentou no sofá e desmoronou, começou a chorar, me dizendo que ele estava pensando seriamente em se suicidar. Vocês sabem qual era o motivo? Broxou 3 vezes. Então, isso é só um exemplo da cobrança dessa mentalidade patriarcal. Bom, eu queria falar o seguinte também, quer dizer, a pornografia hoje, eu acho que cada vez mais muda, as mulheres entrando nisso, porque sentir prazer vendo alguém fazendo sexo é uma coisa natural, os animais, os mamíferos sentem, e os seres humanos sentem. Como você aprecia uma natureza, você aprecia uma bela mesa de jantar num filme, você pode apreciar também um sexo bem feito. O problema é que não pode ter a opressão da mulher. Você pode, porque eu já vi filmes considerados pornôs feitos com mulheres super sensuais, bonitos e tudo mais. Eu separei umas curiosidades. Só antes de eu falar dessas curiosidades, eu só queria dizer para você, para terminar a história do amor romântico, que é um amor calcado na idealização, na ideia de que os dois vão se transformar num só. A gente vive um momento que o amor romântico está dando sinais de sair de cena. Ainda bem, gente. Amor romântico não tem nada a ver com mandar flores, tá? Amor romântico é um conjunto de expectativas ideais que são mentirosos, por isso gera sofrimento. Os dois se transformarem num só é um absurdo, né? Você conversa com um casal, você vê como um se mete na vida do outro, né? Sem menor cerimônia. O que você tem que dizer para o teu cunhado? O que você tem que dizer para o teu chefe? Olha a roupa que você está usando. As pessoas não têm menor respeito à individualidade do outro. E o momento que a gente está vivendo se caracteriza pela busca da individualidade.
A grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Todos querem saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida. E o amor romântico, ele prega o oposto da individualidade, ele prega a fusão entre os dois, a não individualidade. Por isso, o amor romântico está dando sinais de sair de cena, ainda bem. E ao sair de cena, está levando com ele a sua exigência básica, sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. O amor romântico é que prega a exclusividade. Um só tem olhos para o outro, só tem graça se o amado estiver junto. E, com isso, está se abrindo um espaço para novas formas de amar. Por isso é que a gente está assistindo tantas outras formas surgirem. Amor livre, poliamor, amor a três. O que eu mais escuto no meu consultório, quer dizer, eu acabei fazendo o livro Novas Formas de Amar por causa disso. Eu comecei há mais ou menos 5 anos, recebi uma quantidade enorme de mensagens e de pacientes para terapia de casal com problema. Um conflito que eu nunca tinha visto. Uma das partes propõe a abertura da relação, a outra parte se desespera, vem passar parar na terapia de casal. Então, a monogamia versus não monogamia é uma questão que está sendo bem discutida no mundo ocidental. Eu não tenho absolutamente nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea. E na imensa maioria das vezes não é. A monogamia na nossa cultura é um imperativo, ninguém combina nada. Você conhece uma pessoa, sai no primeiro dia, começa a namorar, já está implícito que você só pode transar com ela com você. Se a monogamia for espontânea, ótimo. Eu acho que a gente está vivendo um momento que nunca vivemos na história. Pela primeira vez, os padrões tradicionais de comportamento não estão dando respostas satisfatórias e está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Se uma pessoa quiser ficar 50 anos casado com outra e só fazer sexo com essa pessoa, está tudo certo, tem todo o direito. E a outra pessoa, uma mulher, quer ter 3 maridos, também está tudo certo, tem todo o direito. Então, o mais importante é que cada um possa escolher a sua forma de viver. Eu trouxe 3 curiosidades para falar para vocês sobre pornografia. 3. Uma é o seguinte: o Papa Clemente VII, no século XIV, ele era bem polêmico, esse Papa, e ele devia uma quantia para um pintor chamado Giulio Romano. E esse pintor cobrava e não recebia. Então, ele resolveu se vingar e ele realizou 16 desenhos pornográficos nas paredes da Sala de Constantino, no Vaticano. Outra curiosidade: a invenção da prensa por Gutenberg no século XV abriu caminho para a mídia impressa e, por extensão, para a pornografia. Quer dizer, a partir da mídia impressa, no século XV começou. O comércio de gravuras obscenas não era desconhecido muitos séculos antes, como comprovam obras de artistas como o italiano Agostino Carracci, o alemão Hans Green, o inglês John Cleland, mas seu volume não constituía atividade econômica considerável. É claro que depois da imprensa. Bom, estudos mostram que os esforços exigidos dos homens para corresponder, aquilo que eu falei, né? Para corresponder ao ideal masculino da sociedade patriarcal, provocam angústia, dificuldades afetivas, medo de fracasso, porque não é fácil você corresponder força, sucesso, poder, coragem, ousadia o tempo todo, né? E comportamento compensatórios potencialmente perigosos e destruidores. Então, uma psicanalista francesa chamada Marie-France Irigoyen, ela diz o seguinte: muitos homens alimentam fantasias sexuais de práticas veiculadas pela pornografia, nas quais a dominação masculina é encenada de forma caricatural. Um bom exemplo, olha, gente, isso é inacreditável. Um bom exemplo é uma capa da revista Hustler, que consistia na foto de um homem
impelindo uma perfuratriz na vagina de uma mulher com a legenda preliminares. E também uma página artística dupla na Penthouse exibia mulheres nuas, penduradas em árvores por ganchos como pedaços de carne morta. Seguindo o mesmo filão, outro número da misógina revista Hustler usou em sua capa uma foto que se tornou um clássico. Uma mulher nua, de cabeça para baixo, com apenas as partes e a parte inferior do torso intactos. O resto aparecendo como um hambúrguer sendo moído, né, saindo de um moedor de carne. Os movimentos feministas denunciaram exaustivamente o uso da mulher em imagens pornográficas. Então, para finalizar, antes das perguntas, eu convido vocês a participarem do meu Instagram, @ReginaNavarroLins, em que a gente está sempre, eu estou sempre fazendo lives e discutindo essas questões das relações amorosas e sexuais. Matheus? Olá, professora. Oi? Muito feliz e muito contente com a fala da senhora. Achei estupenda a sua palestra. A gente conseguiu percorrer, a senhora conseguiu percorrer uma vastidão de temas e uma vastidão de eras. Então, assim, para mim, como espectador, foi perfeita a sua fala. Que E bom. no chat, não, demais, professora, muito obrigado. No chat, a gente está tendo muito feedback, todos dizendo que a palestra está maravilhosa, que foi muito bom, que a senhora é sempre maravilhosa. Então, assim, abrir agora para as perguntas, pessoal. Sintam-se à vontade, inclusive, de abrir o microfone. E, professora, se a senhora se importa, eu gostaria de começar, iniciar uma pergunta para a senhora. Claro. A senhora acredita hoje, eu tiro essa fala muito de uma edição da revista Cult, que ficou no ano passado, eu acredito, ou foi em 2019, mas que discutia um pouco sobre a crise das masculinidades. A senhora acredita que no contemporâneo estamos vivenciando essa crise? Sim, sim. Acredito, sim, porque as mulheres, o movimento feminista ajudou as mulheres muito antes dos homens se darem conta. Porque vocês têm que pensar o seguinte: os homens tinham muitos privilégios, né? As mulheres é que eram muito oprimidas. Mas quando tudo isso mudou a partir da pílula e a partir dos movimentos de contracultura, da revolução sexual, os homens eles começaram a entrar em crise, porque é o seguinte: os homens não, o machão começou a perder o prestígio. Aquilo que o homem aprendeu, que tinha que ser machão. Eu, na minha infância, gente, eu tenho 72 anos. Na minha infância, nos anos 50, 60, eu via pai de amiguinhos dizer, volta lá, quebra a cara dele. Tinha que ser assim, homem tinha que ser macho. E macho é ser agressivo, ser brigão. Então, quer dizer, na medida que o homem machista começa a perder o prestígio, o homem começa a entrar em crise, porque muitos não sabem outra forma. A sorte é que muitos homens já estão questionando o mito da masculinidade, questionando essa ideia de que o homem é superior à mulher. Então, claro que ainda existe muito machista, porque quando a gente fala mentalidade patriarcal, é sinônimo de machismo. Mas, aquilo que eu digo, homens e mulheres devem se aliar para romper com a mentalidade patriarcal que oprime a ambos os sexos. Perfeito, professor. Concordo muito com o que a senhora está dizendo assim, de novo, obrigado. Obrigado por sua fala. E temos mais perguntas, professor. A Aline Sopel, você pergunta, Regina, como surgiu essa curiosidade em pesquisar o amor? Olha, surgiu o seguinte, eu já tinha consultório eu tenho consultório há 47 anos, eu tinha 20 e poucos anos, eu era uma psicanalista comum, como as outras, eu dava aula na PUC de manhã, depois eu tinha consultório até de noite, de 1 da tarde até de noite, e depois de 20 e poucos anos de consultório, eu comecei a sentir que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas ao relacionamento amoroso.
Eu considero que o amor e sexo, claro que excluindo a doença, a miséria, o amor e sexo é a maior causa de sofrimento humano. Então, quando eu comecei a ver que os pacientes sofriam muito por essas questões, sexo no casamento, homossexualidade, ou ter que arranjar um parceiro, senão se sente desvalorizado, e por aí vai. Eu me dei conta de que esse sofrimento era, em grande parte, desnecessário. E aí eu resolvi mergulhar no estudo das relações amorosas e descobrir a história das mentalidades, que eu fiquei apaixonada. A história das mentalidades é a história da vida íntima das pessoas, como elas viviam, como amavam, como se relacionavam. E essa história das mentalidades, que é totalmente diferente da história que a gente aprendeu na escola, começou em meados do século XX, pelos historiadores franceses, né? E hoje a gente tem história das mentalidades. Eu tenho a minha casa inteira com estante de livros de história das mentalidades. Tem história das mentalidades da maldade, do rosto, da felicidade, tudo que vocês imaginaram, do pênis, da vagina, das brigas, o que vocês imaginarem tem história das mentalidades. E eu entendi o seguinte: eu ter estudado a história das mentalidades foi assim, um divisor de águas na minha vida. Porque hoje, na pandemia, eu atendo só por Skype, né? Mas tanto por Skype quanto presencialmente no consultório, mudou, porque eu acredito que as pessoas não têm que tratar só das questões individuais, daquela relação com mãe ou com pai, tem que trabalhar também e muito as crenças aprendidas. Tudo que a gente aprende desde que nasceu. É fundamental que a gente reflita sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para a gente se livrar dos preconceitos do moralismo. Então, como eu estudei bastante, eu vi, o livro do amor começa na pré-história, Grécia, Roma, Idade Média, Ilumina, mostrando como o amor, a sexualidade foi vindo, e a gente vê como vai mudando. Eu acredito que todos nós podemos viver muito melhor do que a gente vive. Mas, para isso, é preciso questionar, refletir, se livrar dos preconceitos, mas tem que ter coragem para você começar a desmontar, desconstruir tudo aquilo que você acreditou durante tanto tempo. Beleza, professor. Temos mais 3 perguntas, professor. A próxima pergunta é do Baduíno Cunha. Ele pergunta: boa tarde, Regina. No livro da intelectual Christian Gotze, Por que as mulheres gostam mais do sexo no socialismo, coloca que o sistema capitalista produz relacionamentos de espírito transacional, no qual as mulheres, para sobreviver, colocam corpo, homens, poder e dinheiro, produzindo ao final insatisfação. Você poderia comentar um pouco? O que eu posso comentar é o seguinte, é que sempre que eu dou uma palestra, eu pergunto assim: a mulher independente assusta o homem? Aí a plateia toda levanta o braço que sim, né? Aí eu digo assim: não, eu não acredito que a mulher independente assuste o homem. Independente, mulher que ganha dinheiro, executiva, profissional liberal, empresária, enfim, mulher que ganha dinheiro, se sustenta e não precisa de ninguém, financeiramente. Aí eu digo assim: eu acredito que os homens machistas, os que não se libertaram ainda da mentalidade patriarcal, do mito da masculinidade, eles se assustam com a mulher autônoma. E eu explico o que eu considero mulher autônoma. Mulher autônoma é aquela que se libertou dos padrões de comportamento que sempre foram exigidos da mulher. Por exemplo, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. Então, esses e vários outros, né? Não é só isso. Eu acho que a mulher que se libertou disso, ela é uma mulher autônoma. Aí todo mundo parece que entendeu. Aí eu digo para a plateia assim: eu gostaria que levantasse o braço só as mulheres que se consideram mulheres autônomas. Aí muitas levantam, muitas. Aí eu faço uma pegadinha, né, Matheus? Eu falo assim: então eu quero que só as mulheres autônomas respondam.
A mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Xiii, aí aquela autonomia começa a evaporar. É claro que tem algumas que dizem, claro, lógico, faço questão de dividir, afinal o prazer é para os dois, papapá. Mas tem umas que dizem assim, eu, hein, que absurdo, já gasto em manicure, cabeleireiro, depilação, então o motel ele tem que pagar sozinho. Que tem uma coisa a ver com a outra, né? Eu suponho que alguém que gasta em depilação, manicure, gasta porque quer se ver assim, que gosta de ser penteada, enfim. Aí a outra diz, eu divido teatro, cinema, restaurante, mas motel não, né? Então, quer dizer, aí você vê que a coisa passa pelo sexual. Claro que o movimento de emancipação feminina é fantástico, mas não adianta querer só os benefícios da emancipação. Tem que ter os ônus da emancipação, dividir as contas. Bom, o que acontece é que há milhares de anos, 4.000 anos, 5.000 anos e tal, as mulheres não tinham como sobreviver. Então, elas passaram a usar o corpo porque, controlando as necessidades sexuais dos homens, elas conseguiam alimento, elas não tinham sobrevivência. Alimento, roupa, tecido, joia, enfim. Então, essa história vem vindo, essa mentalidade, né, das mulheres, elas terem que começar a refletir e aceitar que a emancipação é fundamental, mas que tem ônus também. Então, é o que eu digo sempre, então não vai querer, não pode reclamar de ganhar menos que um homem, você tem que lutar para a igualdade de direitos, né? Então, eu me lembro que uma vez eu tinha um programa de rádio, aí tinha hora que os ouvintes faziam pergunta. Aí um rapaz falou assim, doutora, então vamos combinar uma coisa? Nem machismo, nem feminismo. Eu falei, não, você está equivocado. Nunca machismo, sempre feminismo. Porque acontece o seguinte, o machismo é o poder do homem sobre a mulher. O feminismo é a luta pela igualdade de direitos. Então, isso tudo confunde muito, né? Eu acho que é por aí. Perfeito, professora. A Rogênia Maciel Lins pergunta, Regina, mas o erotismo barra pornografia tem um gatilho particular, na medida em que precisa encontrar algo na pessoa para que evoque um efeito de conotação sexual? Assim, essa análise separatista entre aquilo que é erótico e aquilo que é pornográfico não seria inócua? Exatamente por depender da idiosincrasia de quem vê, analisa o objeto erótico barra pornográfico? Olha, essa questão da diferença entre erotismo e pornografia, eu acho que a gente vai mudar muito, porque coisas que antes eram consideradas pornográficas, hoje são vistas como eróticas. E você já está vendo filmes cada vez mais que mostram o ato sexual com mais clareza, e é uma coisa legal, é uma coisa interessante, né? Te afeta, né? Você se excita. E filmes de cinema mesmo, antigamente, aquilo só era assim, dando uma ideia do que ia acontecer. Eu estava vendo uma série agora, como mostrava o ato sexual, né? Como cada vez mais o ato sexual está aparecendo. Então, eu acho que essa diferença entre erotismo e pornografia vai ter que ser repensada. Aquilo que eu falei, tem um escritor, né, o Robert Greer, que ele fala assim, pornografia e erotismo dos outros. Quer dizer, como o meu é erotismo, o seu é pornografia. Quer dizer, então, é uma questão que não está fechada, as pessoas vão ter que repensar. Durante muito tempo foi atacada a pornografia por ser uma coisa de dominação, de opressão da mulher, e é péssimo, mas eu acredito que a pornografia, o erotismo, não sei como se chama, se for feito com sensibilidade, se for feito sem a dominação de ninguém, sem a opressão de ninguém, pode se tornar uma coisa bastante interessante. Compreendo, professora. Professora, temos mais algumas perguntas. A senhora teria problema de respondê-las? Eu encerrei agora, devido ao tempo, né? A senhora já... Olha, vamos mais duas perguntas. Pronto, mais duas perguntas, professora. A próxima pergunta é da Ana Patrícia. Uma pergunta, professora. Na sua opinião, um aplicativo como o Tinder
reforça o não patriarcado. Podemos fazer uma analogia de aplicativos como este com o telefone na época que este surgiu? Olha, eu acho que os encontros marcados hoje, né, não são pelo telefone, né? São pelos aplicativos, porque aquela história, né, era na igreja, e passou a ser um encontro marcado pelo telefone, e a gente vem vindo no século XX, as pessoas se conheciam nas baladas, amigos apresentavam. O século XXI é o século das pessoas se conhecerem pelos aplicativos. Eu acho que, claro, pode se conhecer de outra forma, mas os aplicativos têm uma importância muito grande. Eu acho que talvez não seja como o telefone, porque eu não vejo muita gente dizendo que aplicativo é indecente, imoral, e o telefone foi um escândalo. Mas acredito que deve ter gente que tem preconceito, muitas mulheres mesmo têm preconceito de conhecer alguém no aplicativo, né? Mas eu acho que isso aos pouquinhos vai acabando. Concordo, professora. E agora a gente faz a última pergunta, novamente. Obrigado por se dispor a respondê-los, obrigado ao pessoal que participou e está participando ativamente agora. A gente atingiu o número de mais de 80 pessoas e agora a gente está com o número de 63, então, muito obrigado aos que continuaram. E, professor, uma pergunta é do Tiago Guilherme. Ele pergunta: a atual conjuntura aponta para uma maior repressão na liberdade sexual dos últimos anos? A onda conservadora no mundo. Matheus, repete para mim do início, que eu não ouvi. Pronto. A atual conjuntura aponta para uma maior repressão na liberdade sexual dos últimos anos. A onda conservadora no mundo e no Brasil está nos levando para um retrocesso também nessa ordem? Olha só, essa é uma pergunta que me fazem bastante, e evidentemente é preocupante, retrocesso, foi tanta luta, né? A gente lutou tanto, né? Isso me lembra que a revolução sexual, tudo a partir dos anos 60, quando chegou nos anos 80, nos Estados Unidos, houve uma coisa chamada backlash. Começaram a dizer que a liberação das mulheres, que atrapalhou, que as mulheres agora não iam mais casar. Começou a haver uma onda em vários jornais atacando esse movimento feminista, querendo voltar atrás. Não conseguiram fazer voltar atrás. Agora a gente vive uma onda religiosa, conservadora e tal. Eu não acredito que isso vá prosperar. Eu acho que pode prosperar em determinados grupos religiosos, determinados grupos. Mas o movimento, a pílula anticoncepcional possibilitou uma mudança de mentalidade que está em curso desde os anos 60 e cada vez mais. Porque não tem volta. Eu não acredito que haja volta. Acredito que é prejudicial, lamento pelas pessoas que são educadas com esses preconceitos todos, né? Com uma forma de ver o sexo como uma coisa suja, como uma coisa feia, uma coisa perigosa. É assim que as crianças aprendem, né? E a gente tem que estar atento a isso. Uma criança pequena, ela já desde muito cedo começa já o sexo sujo, perigoso, feio. Por quê? Toda ofensa, todo xingamento que ela escuta está ligado a sexo. Eu desafio alguém mostrar na nossa cultura um xingamento para ofender uma pessoa que não esteja ligada a sexo. Então, está na hora da gente contribuir para o sexo ser visto como uma coisa boa, que faz bem, faz parte da vida, que o uso de preservativos é fundamental, com as pessoas solteiras, com as pessoas casadas, e as pessoas podem viver melhor nessa área sexual, porque o sofrimento nessa área é muito grande. As pessoas sofrem com seus desejos, fantasias, medos, culpas, frustrações. E está na hora da gente viver bem, né? Porque até prova em contrário, a vida é só essa. Tá bom? Gente, Perfeito, professor. então eu vou me despedir de vocês, agradecer a presença de vocês, foi muito legal estar junto, e espero vocês no meu Instagram, @ReginaNavarroLins. Um beijo. Beijo, professora. Muito obrigado. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Tá ótimo. Certo?
Muito obrigado, professor. Obrigada a você, Matheus.